That jumped right over my head. A internet, de fato, é um vício que clama por enredos lacônicos. Eis a era da pós-verdade, onde não se suporta uma razão que não se submeta a certa tendenciosidade. São tempos de pactos tácitos, de imitações que, inclusive, se autoproclamam originais, e, por fim, de galhofas. A verdade é condicionada a uma atuação hollywoodiana, mas atuações hollywoodianas não provam se algo é verdadeiro ou falso, ou se é bom ou mal. Do aspecto factual, verdadeiro ou falso. Do ponto de vista normativo, bom ou mal. O eu só sabe o que sente? Tomemos o sabe entre aspas, porque do que se sente não há conhecimento, só o indubitável. Daí um erro achar que a abstração seja ou pareça uma arbitrariedade. O exterminador vem de um futuro próximo, e sua intenção é matar John Connor. Para facilitar seu trabalho, as máquinas decidem que o exterminador deve voltar num passado um pouco mais remoto, antes do nascimento do Salvador, e assim pode matar a mãe dele, ou ainda o próprio John Connor, jovem. Não seria, pois, pergunto eu, mais fácil matar o avô, ou quem sabe matar o tataravô, ou talvez mandar 10 ou mais exterminadores em épocas diferentes para, enfim, matarem o tataravô, o avô, o primo, a tia, o pai, a mãe, etc, etc, etc. Ok, vamos desconsiderar isso por enquanto. E admitir que é certo que se não houvesse a possibilidade de matar a ele ou a sua mãe, e enfim apagar um futuro que já existe, o algoritmo que domina a corte da tal inteligência artificial não tentaria fazer uma atrocidade dessas. Assim posto, o filme de cara nega a possibilidade de linhas temporais paralelas, embora admita, por força analítica, a teoria B do tempo. Para quem tem interesse em entender melhor essa questão de teoria A ou B do tempo, assista ao meu vídeo O que é o tempo na filosofia. Continuando. E é aqui que os paradoxos são infindáveis. Bem, por ora simplesmente admitamos que os robôs não são grandes filósofos. Esqueçam as contradições, diria aí a inteligência estanque das máquinas. Simplesmente e apenas matem John Connor. Neste momento surge uma pergunta que não pode deixar de ser colocada em pauta se quisermos levar o filme a sério. Considerando um perigo iminente, o que acontece se as máquinas, enfim, vencerem a batalha e matarem o tal Salvador? É isso que todo o enredo de Exterminador do Futuro prega desde seu primeiro filme, salvo o último. Se ele morrer, John Connor, as máquinas vencem a batalha. É isso que entendemos logo no início. Claro que nos parece tolo essa ideia de um messianismo futurista, onde apenas o homem possa fazer frente à opressão tecnológica que alguns poucos representantes da própria humanidade criaram. No entanto, compramos a ideia do filme, pois foi assim que ela se nos apresentou. Fato é que, do ponto de vista da teoria do caos, certamente matar alguém influenciará drasticamente no futuro, independente se é Messias ou não. Obviamente, a coisa não se fixa apenas numa persona. Até mesmo a presença de um agente do futuro no passado já é uma alteração de ordem drástica dessas coisas. Aliás, muito mais do que o mero bater de asas de uma borboleta. Alguns diriam apenas mais uma linha temporal e não um apagar do futuro. Pois se posso voltar ao passado em vista de relacionar-me com ele, o futuro, que já é fixo, não é mais fixo. Ops, eis mais uma contradição. Se passado, presente e futuro já existem simultaneamente, uma obrigação lógica para quem deseja viajar no tempo, então, certamente voltar ao passado implica apenas seguir o roteiro de um futuro que já está dado, de sorte que se houvesse, enfim, outra linha temporal, seria inútil voltar e matar John Connor. Se John Connor morre no passado e deixa de ser o líder da resistência, na verdade nunca foi nenhum líder de resistência alguma. Não pode existir um futuro dado e depois desfeito para, enfim, se amoldar às pautas feministas da elite hollywoodiana. Bem,
Mas na ficção isso é, enfim, possível. E foi assim que os responsáveis pela franquia Exterminador do Futuro resolveram lacrar contra sua própria criação. A conspiração obsoleta, o ardil tenebroso, o cúmulo da contradição foi o seguinte: vamos matar John Connor nos 5 primeiros minutos do filme. Esqueçam as lições de Aristóteles sobre narrativa de verossimilhança e sigamos com o plano. Iremos nos boicotar por uma nobre causa. Matando o líder da resistência, matamos a franquia. Fracassamos na bilheteria, apagamos moralmente todos os filmes anteriores menos um. E, enfim, passamos vergonha diante de nossa própria intransigência. Agora, só entre nós aqui, vamos considerar uma possibilidade. Será que esses caras fizeram tudo isso só para dizer o quanto eles odeiam a política nacionalista de Donald Trump, o opressor de mulheres e estrangeiros? É só uma ilação. Mas o filme atesta de modo explícito: nossa heroína é mexicana e ela é John. Porém, a heroína, que é Connor, não é Connor, pois John Connor nunca foi absolutamente nada. Apenas no futuro onde foi apagado. Mas afinal, onde se aloca esse futuro que se apagou? Em absolutamente lugar nenhum, considerando a contingência apresentada no filme. De sorte que a mãe de John Connor, quando diz que Dani, a mexicana, é John, ela deve se valer dos filmes anteriores para assim justificar as suas próprias palavras. Mas isso não faz sentido em vista da nova narrativa. A diferença é evidente entre o fato e o contrafactual implica em que o que já existe não pode deixar de existir e o que não foi nunca vai ser. Eis aqui a esquizofrenia da elite que politiza o cinema, politiza as séries de televisão, os filmes em geral. Eles odeiam discutir política, mas amam ensinar sob a ótica do implícito. Em outros termos, estamos a falar aqui de um contrabando de ideias, as quais só se manifestam quando já estão ilegalmente dentro da casa dos nobres alvos. Mas a prática cafona e risível ganhou ares de moda atualmente. Como vocês veem, tudo ficou artificial e extravagante. Por isso a educação, segundo essa elite, é um contrabando de ideias. O método sujo que escolheram para naufragar a razão e afogar as massas num viés de confirmação imposto, de modo tão vil e sorrateiro, sabe-se lá com que intuito. Se eu fosse pessimista, diria que a razão está agonizando. A espontaneidade foi substituída por performance e a criatividade apenas um embuste. Sobraram as massas e a brutalidade. E por certo não seria exagero de minha parte comparar a inteligência artificial com os donos dessa franquia burlesca. São todos artificiais, esperando o gado mugir como um louvor aos seus donos. Eis aqui a lição da noite. Não conte uma história onde o fim contradiz o meio e, pior, nega o começo. Nem todos nós, meus caros amigos, somos esquizofrênicos.